Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, hoje vamos tratar de Bitcoin, né? Esse aqui é o terceiro vídeo de uma série, que o primeiro foi o que é dinheiro, né? O que é dinheiro. Depois eu fiz sobre o que aconteceu em 1971, segundo a visão de Milton Friedman, né? O chamado mundo das moedas fiat, né? Que eu coloquei, mentiram para vocês sobre 1971, alguma coisa desse tipo. E agora eu falo como o Bitcoin como novo dinheiro? Interrogação. Né? Aqui é do Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo e nós tratamos a economia como ciência, certo? Então eu vou entrar sobre o Bitcoin como novo dinheiro e vocês vão ouvir algumas críticas ao Bitcoin que vocês nunca. Não posso falar nunca, porque eu não conheço tudo, né? Que se produz na internet. Mas que eu creio que as críticas que vocês ouvem ao Bitcoin é uma crítica muito superficial. É uma crítica de que, não, isso aí é dinheiro de papel, isso é dinheiro papel, não, né? Isso aí são númerozinhos no computador, isso aí não tem lastro, né? Esse tipo de coisa, ou aquelas críticas de tiozão, né? Ou vocês também ouvem panaceias sobre o Bitcoin, né? Que é a melhor coisa do mundo, que vai mudar o comportamento, que vai ordenar a vida matrimonial e esse tipo de besteira, certo? O que ocorre é, o Bitcoin é uma moeda. E como moeda, ela só pode ter características ou benefícios que outra moeda teria. Né? Então, os benefícios do Bitcoin devem ser totalmente monetários. Eu já tratei num vídeo aí o Bitcoin é a salvação, né? Que eu mostrei isso. Se for salvação, será a salvação do sistema monetário. E eu mostrei naquele vídeo que ela não pode ser. Pelo menos não a todo momento. E que tudo que o Bitcoin traz, de uma determinada forma, o ouro pode trazer para o sistema monetário. Sendo que o ouro tem algumas facilidades que o Bitcoin não tem e o Bitcoin tem algumas facilidades que o ouro não tem. Tá? Para esse vídeo, eu vou utilizar como base para o estudo do Bitcoin, eu vou utilizar o livro do Urich, né? Fernando Urich, que, olha, é um economista muito, muito bom. Ele tem canal no YouTube, ele é grande aqui no YouTube, ele é parte da escola austríaca, ele é doutor ou mestre em escola austríaca, se não me engano, é um ótimo economista, e aqui eu não estou tirando sarro. É um ótimo economista. E ele é um entusiasta do Bitcoin. Mas aqui tecendo todos os elogios a Urich. O livro dele, que deixa eu me pegar aqui o nome do livro, um, Bitcoin, a moeda na era digital. Olha, este livro do Urich, né? Bitcoin, a moeda na era digital, né? Este livro do Urich é de 2014, se eu não me engano. É um baita de um livro. É um livro, não tem. Como que eu posso dizer? É perfeita a técnica que ele utiliza de ciência econômica para descrever o que é o ativo, né? Todos os problemas e críticas que eu tenho ao Bitcoin de uma determinada forma, Urich abordou nesse livro. Né? Sempre que eu ia lendo o livro, pô, mas espera, tem esse problema aqui, né? Ou, pelo que eu sei de Bitcoin, não, calma, tem esse problema aqui, tem esse problema no nível monetário. E o Urich tratou. Né? Um que eu acho que ele não tratou muito bem, mas é porque no próprio livro ele diz que ele parte do princípio monetário austríaco. E a mim eu prefiro a escola monetarista, né? A escola de Chicago. Né? Eu prefiro. E o Urich trata a escola austríaca. Muito bem, sem problema nenhum. Né? Então, eu vou trazer algumas críticas ao Bitcoin, utilizando esse livro de forma cruzada, vamos dizer assim, com o que Milton Friedman sempre tratou de escola monetária. Tá? Muito bem. Se você quer apoiar esse canal, curta, inscreva-se. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos em poucos meses de canal. Acho que não faz 5 meses, certo? Estou muito contente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo apoio de vocês. Inscrevam-se, tornem-se membro. Na área de membros, nós temos todas as lives do canal ficam salvas só para membros. Temos algumas lives exclusivas que fazemos nos sábados. E temos conteúdo só para membros também. Além de um curso de microeconomia que já está na terceira aula, logo haverá a quarta e quinta aula. E depois o Renato vai tratar de fazer um curso de macroeconomia, creio eu. Certo? Muito bem.
Tem o Valeu Demais, que é como se fosse um superchat para vídeo gravado, ou o Hype. Né? Ou tem os dois, mas normalmente é uma ou outra opção, ou nenhuma das duas. Verifiquem aí se está disponível. Certo? Curtam e compartilhem, tá, pessoal? Muito obrigado por todo o carinho de vocês. E comentem, tá? Estou sentindo falta do comentário de vocês. Eu gosto de bater boca nos comentários, certo? Vamos lá. Tem um problema do Bitcoin, que na verdade eu não quero ser injusto, tá? O Bitcoin como reserva de valor, meio de pagamento, né? Meio de pagamento e unidade de conta, é possível? É possível. A unidade de conta, uma é atrelada à outra, né? Reserva de valor e unidade de conta. A unidade de conta, o Bitcoin é muito volátil. Só que a volatilidade do Bitcoin vai caindo à medida que o Bitcoin vai encontrando um valor. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o Bitcoin começou a paridade 1 para 1, né? Ele começou bem antes, mas eu digo, quando ele começa a se tornar relevante, era $1 um Bitcoin, depois chega a $10.000, depois baixa um pouco, depois vai para $30.000, depois baixa um pouco, e agora no começo de 2025 ele chega a $100.000, 105, aí vai para 94 e tal. Veja, a oscilação de $100.000 para $105.000 é uma oscilação relevante? É uma oscilação de 5%. Léo, isso é muita coisa. É muita coisa. Mas, como taxa de câmbio, não é tão relevante assim. É possível termos uma oscilação de 10% do real para o dólar em uma semana. É possível termos uma oscilação de. Logo o teto vira piso e o piso vira teto e vice-versa. Mas é possível, é possível. Né? Então a volatilidade do Bitcoin, como uma problemática, está caindo, né? Essa problemática está caindo à medida que o Bitcoin vai encontrando seu teto. Por quê? Porque aí você já consegue saber que ele é uma reserva de valor. Porque no momento que ele está hoje, se ele começa a cair para 50, 60, ele vai de 90, né, para 60, 50, 30, 20. Se ele cai tanto assim, o Bitcoin acaba. Provavelmente muitas pessoas vão querer entrar, né, porque acham que ao longo do tempo ele vai valer mais e voltar para os $100.000. Então ele é uma reserva e as pessoas têm expectativa que ele seja uma reserva. Léo, na verdade ele é uma reserva porque ele é escasso. Escassez não significa nada para o valor de algo. Léo, como assim? Amigo, existem mais reais ou dólares no mundo? Existem mais dólares. Por que o dólar vale mais que o real, então? Ah, não, porque mais pessoas demandam dólar, exatamente. A escassez só vale alguma coisa? A escassez relativa. Relativa ao quê? À quantidade que as pessoas querem ter. Só vale a escassez relativa. Essa folha de papel escrita dessa forma é única, ninguém quer. E se um dia eu ficar muito famoso e daqui uns 100 anos venderem no meu leilão, né, num leilão, as pessoas podem querer. Por quê? Porque só vai ter essa folha e as pessoas já veem o valor. Mas a escassez é sempre escassez relativa. E se você tem uma expectativa de que aquilo realmente vale. Né? Então, o Bitcoin, ele tem o seu valor não pela sua escassez. O Bitcoin tem o seu valor pelo seu meio de pagamento. E no livro do Ulrich, ele trata isso muito bem. Ele diz que a reserva de valor do Bitcoin, ele gera uma expectativa, ele é uma reserva de valor. Muito bem. A dificuldade de mineração, realmente, a dificuldade, os prêmios pagos, né, à medida de que você vai minerando, que vai sendo minerado na rede, fica mais difícil minerar mais e ter maior prêmio pela mineração. E depois de 2140, se não me engano, quando o número total de bitcoins a serem minerados vai ter esgotado, o pagamento de rodar a rede ainda vai ser as taxas de circulação. Muito bem, por quê? Por expectativa de valor. Hoje as pessoas mineram porque elas têm expectativa que aquilo vai valer. Né? E à medida que o Bitcoin vai perdendo valor, como ele já tem uma determinada dificuldade de mineração hoje, que já se passaram 15 anos, né? Você vai ter menos incentivos a minerar se o Bitcoin está abaixo de um determinado valor. Né? Se o Bitcoin estiver abaixo de determinado valor, não vale a pena o custo de energia elétrica, de máquinas, equipamentos.
ou o custo de oportunidade de minerar uma outra criptomoeda ou colocar na economia real. Muito bem. Só que o Bitcoin é um excelente meio de pagamento. Léo, como assim? Ele é um excelente meio de pagamento. Leia o livro do Urich, tá, gente? Eu não sei se eu falei, mas deixa eu falar. No link da descrição, eu estou colocando, na descrição, eu estou colocando o link do livro do Urich, né? Bitcoin, moeda na era digital, algo assim. Que na Amazon, é o link da Amazon para vocês comprarem na Amazon. Comprando por esse link, vocês ajudam o canal. É um link que nós ganhamos uma comissão, né? É um link de afiliado. E comprando pelo link, vocês ajudam o canal. Mas não deixem de ler esse livro. Tá? É um livro publicado pelo Instituto Mises. Eu acredito que eles tenham na biblioteca online digital grátis deles. Deem uma olhada lá, caso vocês não queiram comprar pelo link. Mas comprando pelo link, vocês ajudam o canal. Tá? E também tem o livro do Milton Friedman, que eu vou deixar aqui na descrição, né? Erros e acertos da história de crônicas seminais do dinheiro, algo assim, que é uma tradução do livro dele, do Milton Friedman, que é o livro que eu estou utilizando como base teórica também para contrapor a escola austríaca trazida pelo Urch nesse livro que ele trata do Bitcoin, tá bom? Deem uma olhada aí comprando por esse link. Por esses links vocês ajudam o canal, tá bom? Então, leiam esse livro, é um livro muito bom. Vocês podem encontrar de outras formas o livro do Urch, inclusive legalmente, mas comprando pelo link você ajuda o canal. Muito bem. Você realmente tem esse problema. Você tem o problema da volatilidade, só que você tem uma expectativa que ao longo do tempo o Bitcoin vai continuar subindo. Léo, ele vai continuar subindo porque as moedas fiat, né, de Banco Central, vão continuar sendo diluídas e isso vai diluir o valor do dinheiro. Então o Bitcoin sempre vai se valorizar. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, como eu tratei várias vezes, né, e a escola monetarista até utiliza, né, isso aqui é a teoria quantitativa da moeda. A quantidade de dinheiro que no Brasil se utiliza M1, né, vezes a velocidade de circulação da moeda, vezes o nível de preços, vezes o PIB. O nível de preços não é a inflação é a delta do nível de preços. Se ela for maior que zero, ela é inflação. Se ela for menor que zero, ela é deflação. Tá? Ou seja, se você tiver uma inflação negativa, você tem uma deflação. Muito bem. Veja, vocês dizem, não, o Bitcoin ele tem valor porque a base monetária do Bitcoin nunca vai não aumenta de uma proporção muito grande. Né? E depois vai ficando até irrisório a quantidade que ela aumenta. Isso é um problema em si. Por quê? Porque aqui é importante vocês saberem o conceito de inflação. O conceito de inflação é o aumento do nível de preços. Não é o aumento da base monetária, não, não é. Por quê? Não é o aumento da base monetária. Porque você tem a inflação de custos. Não, Léo, isso aí são aumentos de preço. Sim, mas isso é inflação, meu amigo. Se você tem um aumento generalizado dos custos, você aumenta o nível de preços. O problema é que a inflação ela é heterogênea. Alguém não vai conseguir crescer os seus preços, né, subir os seus preços para manter o seu valor de compra. Alguém sempre vai pagar no fim pela inflação. Muito bem. Por que isso acontece? Isso acontece por várias coisas. Pode ser quebra de safra, pode ser guerra, pode ser confusão, né, protestos, podem ser acidentes, pode ser esgotamento de um modelo produtivo que vai levando maior dificuldade de plantio ou maior produtividade de produção, ou escassez de algum bem ou produto importante para a produção. Isso leva ao aumento de preços e dependendo da elasticidade daquele serviço ou bem na economia e isso aumenta o nível geral de preços. Léo, o que é elasticidade? Elasticidade é um conceito microeconômico que alguns bens não podem ser substituídos ou podem ser substituídos com mais facilidade ou menos facilidade. Se vocês querem aprender mais de microeconomia, que é muito importante para entender esse conceito de inflação, né? O preço médio da economia. Teve até um doutor no começo do canal que falou que o preço médio acabou. Olha, doutor, eu estou esperando até agora a sua tese, né, para a gente mandar aí para o Banco da Suécia, né, que é eles que fazem o prêmio de economia em homenagem a Nobel, certo? E aí você pode ganhar uma boa quantidade de dinheiro. Eu sei que é moeda fiat, mas hoje você ainda pode trocar por uns 10, 15 bitcoins, certo? Porque isso é um absurdo. Você tem sempre o nível de preços. Sempre o nível de preços, né? Aqui é a demanda, aqui é o preço, né? Aqui é a quantidade. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Aqui é a curva de oferta, né? Curva de demanda. Aqui, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada.
Quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Tá? Muito bem. Então você tem um preço de equilíbrio, onde o menor preço possível que a oferta pode pagar, o menor preço possível que a demanda pode pagar, que o consumidor consegue pagar, com o maior preço possível que o vendedor consegue cobrar. Aqui que nós temos o preço médio, né? Cada bem tem seu preço médio, você tem o preço médio da economia. Tá? O aumento do preço médio é a inflação. Isso é microeconomia. Tá? O que gera que alguém paga o pato da inflação é elasticidade. É mais fácil passar o preço no quilo de sal, é mais fácil passar o preço no arroz e feijão, que são coisas menos elásticas, né, ao preço, do que eu passar o preço, por exemplo, no filé mignon. Se o filé mignon aumenta muito de preço, eu como no limite até moela de galinha, certo? Muito bem. Eu tenho um curso de microeconomia aqui, vocês podem acessar como membros. Mas por que é importante isso? Porque quando você tem uma inflação de custos, você não consegue mais passar, você não consegue equilibrar a economia pelos custos, que é você reduz os seus custos para que você mantenha o nível de produção, porque você tem a rigidez. Rigidez de salários e rigidez de contratos. Então, como foi na época da emergência sanitária, eu falo assim para o YouTube não me penalizar na entrega do meu vídeo, mas você teve até o projeto de lei que você. Projeto de lei não, foi uma medida do governo que você permitiu a redução da jornada de trabalho com a redução de salários para manter empregos. É isso, basicamente. Se você tem um problema na economia real que leva à diminuição da capacidade de pagamento de salário, capacidade de caixa de uma empresa, você pode negociar, ou pode negociar, para baixar os salários, né, para manter os empregos. Hoje, isso não se pode, na maioria das vezes. Né, no Brasil, isso é proibido, a não ser negociações muito específicas para evitar fechamento de empresas, esse tipo de coisa, ou quando você já tem as pessoas trabalhando sem salário há muito tempo, então você pode ter um acordo, esse tipo de coisa, né, para tentar salvar a empresa. Mas você tem a rigidez de salário. E no Brasil é pior que você tem indexação. Além de você não poder abaixar o preço para manter os custos, você ainda traz a inflação passada para o presente. Certo? Muito bem. Num mundo em que o Bitcoin é o substituto da moeda fiat, como é que você faz isso? Léo, mas com o ouro foi assim. Não. Não. Você tinha a commodity backed money. Ou seja, que você tinha o dinheiro em papel, em que você tinha uma garantia, né, junto ao Banco Central ou a caixa de conversão, em que você poderia trocar aquele bilhete por essa quantidade em ouro, uma determinada quantidade já estabelecida em ouro. Você tinha a conversibilidade do ouro para a moeda, libra, dólar, franco francês, esse tipo de coisa. Mas você podia sim aumentar a quantidade de base monetária e diminuir a quantidade de base monetária em disposição do público, nenhum. Aqui, quando você tem um Bitcoin e você quer substituir toda a moeda fiat por Bitcoin, aqui nós temos o primeiro problema monetarista. Para Milton Friedman, você não pode segurar a base monetária dessa forma, porque no capítulo 10 do livro, que eu deixei o link aí na descrição, ele mostra que você tem um aumento inflacionário por falta de liquidez. Léo, o que é liquidez? A quantidade de dinheiro disponível para empréstimo ou em disposição do público, M1. Quando você tem pouca liquidez na economia, os juros aumenta. Quanto maior os juros, menor a liquidez. Ao passo que quando os bancos centrais aumentam os juros é porque eles querem retirar liquidez da economia para diminuir para diminuir o nível de preços. E isso gera uma diminuição do PIB também. Eu já expliquei no livro, no vídeo Selic a 15%, qual é a intenção, que isso acontece. Muito bem. Só que o passo é o seguinte, mesmo se os bancos centrais não mexerem na inflação, né, se você tem uma base monetária que é fixa e a economia começa a crescer e a produção da economia crescendo e isso aqui é deflacionário, tá? Quando você tem uma base monetária que não cresce, você pode ter deflação, mas isso aqui não é deflacionário. Mas o Bitcoin tem um incentivo deflacionário. Qual é o incentivo deflacionário? Você já tem a expectativa de que o Bitcoin vai continuar crescendo. Então, o Bitcoin ele tem uma iniciativa repressiva da economia. Porque como você já tem uma ideia de que o Bitcoin vai continuar valorizando,
a sua propensão a poupar é muito mais alta. O que você pode fazer? Eu posso poupar e ainda ganhar juros. Como eu posso poupar o Bitcoin, porque eu tenho expectativa de que a valorização do Bitcoin vai continuar crescendo, ou seja, que os preços relativos. Eu já não tenho mais dólar, hein? Eu já estou falando que o Bitcoin é a última moeda. Ou seja, que os preços relativos da economia vão continuar baixando frente ao Bitcoin. Que o Bitcoin vai valorizar. O Bitcoin valorizando, o que eu faço? Eu deixo o Bitcoin rendendo juros. Eu posso emprestar, como já existe hoje, colaterais em Bitcoin. E que ele dá uma porcentagem, né? E que isso vai gerar dois incentivos. Ou você vai gerar uma armadilha da liquidez às inversas, que ninguém quer investir. Ninguém quer investir, ninguém quer produzir. E para as pessoas investirem ou produzirem, elas vão querer um aumento do nível de preços, porque o Bitcoin é deflacionário. Só que por que eu vou produzir se deixar o dinheiro parado, deixar o Bitcoin parado na minha e-wallet, vamos considerar uma deflação de 10% ao ano? Léo, tudo isso, se o Bitcoin é dinheiro, a deflação dele foi muito mais do que isso. Porque ele saiu de $1 em 2010, 2011, sei lá, para hoje para 100 mil. Então, vamos considerar uma deflação de 10% ao ano? Então, você deixar o seu dinheiro parado numa e-wallet, ou ainda como colateral, né, você tem uma valorização frente aos bens reais da economia de 10%. Como é que você mexe uma economia assim? Agora, você que gosta de Bitcoin, aí eu te faço uma pergunta. O Bitcoin não é escasso do jeito que você disse? Sim, ele é. A escassez em si, o importante é a escassez relativa, né? Como eu já disse aqui, o importante é a escassez relativa. Porque se você tem escassez, né? Se você tem escassez e ninguém quer aquilo, ele não importa. Só que, à medida que você tem a escassez da liquidez, porque ninguém consegue produzir mais bitcoins ao ritmo que a economia necessita, e as pessoas continuam demandando, o preço relativo dos bitcoins vai aumentando. Ou seja, eu quero tanto bitcoins que eu estou disposto a cobrar menos pelos seus bitcoins. Né? Eu construí uma casa que vale 10 bitcoins. Só que eu preciso tanto desse dinheiro para quitar outros bens reais da economia que eu comprei, outras coisas. Eu preciso tanto de dinheiro que tá aqui, olha, agora eu quero 8 bitcoins. Pelo amor de Deus. Então ele é deflacionário. E vocês sabem disso. Por quê? Porque ele é escasso. Mas eu te faço uma pergunta. Eu sou um construtor de casas. Eu construí, agora eu consegui 10 bitcoins. Eu gastei 10 bitcoins para construir uma baita casa, né? Uma baita mansão. Por que eu vou continuar produzindo outras mansões se eu tive um prejuízo nominal de 20%? Ah, Léo, mas o que 10 bitcoins compravam, hoje 8 bitcoins compram. Sim. Então eu espero mais um pouco e daqui o que 8 bitcoins compram hoje, o que 8 bitcoins compram hoje, 5 bitcoins vão comprar daqui a um ano. Então, se eu deixar parado um ano, eu tenho quase 100% de valorização real. Engraçado fazer assim, né? Na volta, mas é. É deflação. Deflação é mais maléfica que inflação, gente. Por quê? Quem vai produzir? Se o nível de preço começa a baixar, eu reprimo a produção. Eu levo o entesouramento. Por que eu vou colocar? E qual é o incentivo de eu te emprestar? Os juros que você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar um juros de 10% ao ano? Então, por quê? Para me valer a pena. Porque se eu deixar o dinheiro parado na minha e-wallet, ele valoriza 10%. Por que eu vou emprestar para você? Agora, por que você vai pagar um juro de 20% ao ano para produzir, se você não tem certeza quanto você vai produzir? A quanto você vai conseguir vender? Porque tem uma deflação. Ah, mas a deflação ela é o contrário da inflação? É a mesma coisa, basicamente. A diferença é que a deflação ela gera um juros real na economia, mesmo que ninguém o coloque. Você deixar o dinheiro parado, ou seja, você inverte, né, a preferência temporal. Por que eu vou consumir hoje se amanhã se daqui a um ano eu vou ter 10% a mais? Então, o consumo presente é muito mais caro que o consumo futuro. Então, eu vou tentar postergar consumo o máximo possível.
Só que para eu produzir hoje, eu preciso empregar valor hoje para tê-lo no futuro, né? Você fazer um investimento de uma fábrica, de uma roça para plantação, de uma mega fazenda, você precisa abrir mão de liquidez futura em troca de liquidez presente. Mas quem vai abrir mão de liquidez hoje se daqui a um tempo esse dinheiro vai valer mais? Esse é o principal argumento contrário ao Bitcoin como moeda universal. Porque ele é tão bom, mas tão bom para reserva e com expectativa de subir por culpa da escassez relativa, que por você não conseguir aumentar a base monetária, a velocidade da circulação da moeda teria que estar no máximo para compensar um nível de preço e crescimento da economia. Então, vamos supor que a quantidade produzida continue mais ou menos a mesma. O nível de preços vai começar a ser o mais diminuto possível. E a velocidade de circulação da moeda vai ter que ser a mais alta possível, porque a base monetária é fixa no Bitcoin. Só que não é assim, porque as pessoas vão ter todos os incentivos para não ter velocidade de circulação da moeda. Por quê? Porque os preços continuam caindo. Não é que a inflação parou de subir, você está tendo deflação. A inflação pergunta: quem vai produzir? Você vai diminuir a quantidade de bens e serviços. Por quê? Porque pessoal austríaco e pessoal. Nem austríaco. Austríaco é o Ulrich. O Ulrich é realmente um estudioso de economia. Mas pessoal aí que fica falando de Bitcoin o dia inteiro na internet, aprendam Keynes, que vocês tanto criticam, certo? Isso aqui é ISLM. Tá? Aqui é a curva IS, aqui é a curva. Opa, aqui é a curva IS, aqui é a curva LM. LM. Na curva ISLM, né, aqui é os juros da economia, aqui é o PIB da economia. Quanto maior os juros, né, menor o PIB. Né, porque aqui são os bens e serviços da economia. Então, quanto aqui eu tenho o juros de equilíbrio para a poupança disponível. Tá? A LM, vamos chamar de poupança disponível, tá? Vamos lá. Então, para um juros 1, para um juros M, né, N, tá? Eu tenho um produto N, que é o PIB. Tá? À medida que os juros vão subindo, medidas que os juros vão subindo, eu tenho um PIB menor. O PIB B é menor que o PIB N. Por quê? Porque os juros aumentam. E o que leva os juros a aumentar? Os juros a aumentar na curva LM é a falta de liquidez. Um grande problema do Bitcoin que eu vejo pouca gente falar é esse. Numa economia, na era moderna, isso, na era pós-moderna, isso não é um elogio, infelizmente vivemos no reino da quantidade. Veja, quando na era moderna, na era pós-moderna, que você precisa de bens e serviços, porque somos um bando de átomos soltos na sociedade, não existem mais famílias polinucleares, né? Agora as famílias são mononucleares e às vezes até o átomo dividido. Muito bem, quando você tem isso, que toda a sociedade está exposta a bens e serviços, poucas pessoas são autossuficientes, esse tipo de coisa, você vai gerar uma economia sem liquidez, que a liquidez é muito baixa. Quais bens e serviços que precisam de economia de escala? Quais você vai conseguir produzir economia de escala que você consiga um retorno de tomar juros em Bitcoin? Economia de escala. Do que? Monopólios e oligopólios. Empresas que consigam uma taxa, se, por exemplo, a deflação anual é 10% de deflação, se você tem uma inflação anual de 10%, ou seja, a valorização do Bitcoin frente aos bens e serviços reais da economia, você só vai conseguir uma taxa de juros, né, que fosse, por exemplo, o dobro. Se eu abrir mão dos Bitcoins agora,
eu vou ter... mas você vai falar, não, Léo, mas veja, se esses bitcoins vão se valorizar com o tempo, eu já posso uh, emprestar para alguém fazer o uso daquilo ali e poderia até ser os juros negativos, né? A pessoa me devolve com um deságio, porque para mim é preferível dar para a pessoa esses bitcoins do que deixar guardado. Não. Se aquilo vai valer mais com o tempo, você tem um incentivo maior ainda de manter aquilo ali guardado em 7 chaves. Por que você vai deixar emprestado? Qual vai ser o seu risco de você tirar da sua custódia para dar a alguém uma coisa que vai começar a valorizar com o tempo? Então, apesar da inflação ser muito baixa ou ter uma inflação negativa, nós não podemos utilizar totalmente o raciocínio dos juros reais numa economia inflacionária. Numa economia inflacionária, eu junto aos juros reais, né, de 15% ao ano, que é a Selic brasileira, mais. Não. Eu junto ao IPCA, mais 5, mais 6, mais 7, né? Para eu gerar uma taxa de juros aí de 11% ao ano, em que 5% é real, por exemplo. Vamos supor 10%, 9%, enfim. Que 5% é real. Quando você tem um deflacionário, qualquer dinheiro que eu estou ganhando a mais em Bitcoin, né, qualquer nominal que eu estou ganhando a mais, ele já vale mais, porque vai ter deflacionário. Só que a quantidade que eu tenho que ganhar a mais tem que ser muito maior do que a quantidade que eu vou ganhar agora. Por quê? Porque eu vou correr o risco de perder os meus bitcoins te emprestando se eu sei que se eu esperar um ano, eles vão valer realmente 10% a mais. Então eu vou pedir um prêmio muito maior. Eu posso pedir um prêmio de 5% sobre o valor nominal. Que aí nós temos um juros sobre juros engraçado, né? Porque se no valor presente, por exemplo, 100 bitcoins, daqui a um ano vão valer o equivalente a 110 bitcoins de hoje, quando eu jogo 5%, então 105 está valendo, na verdade, 116, 117 bitcoins. Entenderam o que eu quero dizer? Então você tem até a taxa de juros numa economia deflacionada, ela é um 5% nominal, na verdade é 7% real. Porque você passa a deflação ao contrário. Entenderam o que eu quero dizer? Então você tem esse regime de juros numa economia deflacionada, caso vocês estejam certos e a escassez seja tão importante para gerar o valor do Bitcoin. Para mim, o que gera é a expectativa e o valor uso do Bitcoin como meio de pagamento. Só que à medida que você tiver menos liquidez também, o valor uso do Bitcoin vai reduzindo, né? Mas você pode manter pelo valor intrínseco de meio de reserva. Porque você sabe que ele vai crescer com o tempo. Como é que você toca uma economia assim? Léo, mas o ouro é assim. Sim, sim. Só que o ouro, você tinha a Baked Money. Né? A Backed Money. Você tinha a Commodity Backed, né? Backed Money. Que era que você tinha o bilhete. Você tinha o bilhete e no bilhete estava escrito que você poderia trocar por 1 grama de ouro junto à autoridade monetária. Então você poderia emitir. O que eu acho que vai acontecer numa economia baseada em Bitcoin, caso isso aconteça? Você terá autoridades monetárias, estatais ou não, até porque o conceito de estatal ou não num regime liberal capitalista é um conceito muito líquido. Né? Não se esqueça que nós estamos na pós-modernidade. Tá? Grandes corporações podem se tornar um novo Estado, e isso não importa. Muito bem. Essas novas autoridades monetárias, ou até a autoridade monetária moderna, ou Federal Reserve, eles podem estabelecer uma taxa de conversibilidade em que eles garantem a compra de Bitcoin por, vamos supor, 100 mil dólares. Fazendo o quê? Uma reserva estratégica em que eles podem sugar liquidez da economia e eles podem injetar liquidez na economia, injetando uma série de bitcoins que poderia forçar o preço. Isso é possível? É possível. É possível. É muito possível. Mas, para isso, os bancos centrais teriam que utilizar caixa, né, para produzir reservas.
Léo, para isso eles vão aumentar o preço relativo do Bitcoin. Vão sim. Se você souber que eles estão fazendo isso. Se você não souber, é negociação normal. Mas tem uma outra forma também, que foi como os Estados Unidos fez para implementar o padrão ouro. Em 1933 ficou proibido a posse de ouro como, na verdade, lingotes, né? No vídeo anterior eu falei que o ouro é proibido a civis. Sim, mas eu esqueço que nem todo mundo aqui segue a minha linha de raciocínio, né? Vocês não são obrigados, mas eu quero dizer, é evidente que joias não eram proibidas, né? Mas o bullet, né? A barra de ouro era, você não podia, moedas, você não podia guardar como reserva, né? A posse foi proibida e foi confiscada em 1933 nos Estados Unidos. O ouro pertenceu ao Estado, só em 1974 foi liberado. Pode acontecer a mesma coisa com o Bitcoin. Léo, mas é impossível porque Bitcoin é irrastreável. Leia o livro do Ulrich. Leia o livro do Ulrich. Capítulo 1, o capítulo 2. Não, o Bitcoin não é tão irrastreável assim. Leia um livro do Ulrich, tá? Ó, Ulrich, hein? Sou eu. Então, para mim, o grande problema da utilização do Bitcoin é a falta de liquidez e que a falta de liquidez forçará autoridades monetárias a produzirem algo parecido com o padrão ouro, se e somente se o Bitcoin chegar a ser uma unidade de moeda universal. O que eu creio que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Por quê? À medida que o Bitcoin for aumentando de valor, você vai ter uma concentração. À medida que ele for aumentando de valor, você vai ter uma concentração da quantidade de bitcoins para pessoas que têm capital. Essa concentração pode ser através de investidores institucionais, né, ETFs, né, ou provedoras de pagamento, bancos para fazer transação internacional, estados para fazerem transações internacionais e fugirem do padrão dólar. Você vai ter uma concentração. Você tendo uma concentração, a capacidade monetária de interferir no valor do Bitcoin, mesmo antes do Bitcoin ser o meio universal de pagamento, impediria a volatilidade ideal para sua adoção como moeda. Fora que, quanto mais concentrado for o Bitcoin em entidades que detêm grande quantidade de capital, o capítulo 2, 1, 2, eu não sei se é o capítulo 1 ou o capítulo 2 do livro do Urich faz mais sentido ainda, que é que a rede de Bitcoin não é totalmente privada. 40%, tem um estudo lá que ele coloca, né? Ele cita um estudo, que é possível 40% das carteiras você saber quem são, através de programas de computador simples, né, das agências governamentais. Léo, e por que isso é importante? Você está falando para nós fazermos coisas erradas? Não. À medida que o Bitcoin se tornar uma ameaça ao sistema de pagamento fiat, e se o Bitcoin realmente for uma ameaça, se somente se, 1933 para vocês. Fora a cobrança de impostos. E outra coisa, o Bitcoin é uma ótima forma de meio de pagamento transacional. Ele é excelente. Posso dar muitos detalhes para vocês. Mas há empresas, principalmente no leste europeu, que fazem transações via Bitcoin e vocês nem sabem disso. Elas parecem que são empresas bancárias normais, isso não tem problema nenhum, a maioria são bem reguladas, e fazem por pagamento. Tá? Muito bem. Veja, elas são muito bem reguladas. Quem faz o pagamento, quem recebe o pagamento, o Estado já sabe, certo? Você utilizando o meio de pagamento para fazer transação, você, pessoa física, peer-to-peer, internacionalmente, se você quer mandar do Brasil para o Paquistão, né? A autoridade paquistanesa, como é que você vai declarar o dinheiro lá? Você vai pagar de qualquer forma. O Paquistão não foi um bom exemplo, mas na Índia, o Bitcoin é proibido, né, de determinada forma. Na África do Sul, para a Argentina, mesmo com o Milei, como é que você faz essa transação? Né? Qual que vai ser o incentivo de uma pessoa que não quer contratar advogado, não quer contratar contador, de tomar a decisão de fazer transferência internacional via Bitcoin?
Pô, é preferível pagar IOF ou pagar imposto de renda na fonte, mas manda o dinheiro que eu preciso lá para comprar alguma coisa lá no Uruguai, eu pago tudo, só porque eu não quero problema. Por quê? Porque no fim contratar um contador ou contratar um advogado vai me custar a mesma coisa. Ou cair na mão de alguma máfia, alguma coisa. Então esses são alguns problemas da adoção universal do Bitcoin. Teoria quantitativa da moeda e o problema da reserva. Quem vai ter esses Bitcoins? Porque o livro do Urich mostra muito bem também que o Bitcoin é uma moeda privada, descentralizada. Mas à medida que você vai comercializando, você leva uma concentração de Bitcoins na mão de quem tem mais capital, à medida que o valor do Bitcoin vai se tornando maior através de ser uma reserva. À medida que você vai formando reserva, você vai concentrando capital. Principalmente na fase que o Bitcoin ainda não é uma moeda universal. Tá. Muito bem, pessoal. Curtam, compartilhem. Por favor, pessoal, tentem ser o inscrito número 10 mil, certo? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E outra coisa, comentem. Só que antes de comentarem, assistam o vídeo inteiro para vocês não falarem, Léo, você esqueceu tal coisa, mas eu falei no vídeo. Léo, então o vídeo tem 1 hora. Ah, comenta do mesmo jeito que eu gosto de comentar de vocês, tá bom? Mas desculpem a minha ignorância às vezes. Um abraço, fiquem com Deus.